Oi, meu nome é Laís Portillo e seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe o tutorial de como fazer uma parede de tijolinhos de gesso usando o molde de silicone. E para fazer a sua parede você vai precisar de gesso, o molde de silicone, esse a gente pegou emprestado, mas a placa com 4 geralmente custa em torno de R$50 no Mercado Livre. É um pouquinho salgado, porém ela vai ser a coisa mais cara que você vai precisar comprar para fazer essa parede dessa forma, porque os outros itens são bem baratos. Por exemplo, o saco de 40 kg de gesso, ele custa em média R$20. Você vai precisar também de cola para gesso e caso você queira pintar os tijolinhos, você vai precisar da tinta específica para gesso. Ah, e nesse processo todo, você vai precisar de luvas, só para proteger mesmo a sua mão. Eu não usei e deixou a minha pele super ressecada. Para fazer a mistura que vai no molde, você vai precisar de um copo. E a medida que você vai utilizar, ou que pelo menos nós utilizamos, é a cada copo de gesso que você vai utilizar, você pega um copo de água. É proporcional. Então, no recipiente onde você vai misturar isso, por exemplo, você coloca um copo de água e na hora de adicionar o gesso, você vai polvilhando o gesso na água. Não joga de uma vez, porque é perigoso empelotar. Então, você vai polvilhando o gesso na água, 4 copos de gesso, 4 copos de água, vai misturando até ela chegar mais ou menos nessa consistência aí da imagem. E agora tem um segredinho. Para ela endurecer mais rápido a substância, você coloca uma pitadinha de sal, mas é bem pequenininha mesmo. Coloque enquanto você está misturando e depois já derrama na forma. Tem que ser um processo bem rápido, porque o gesso seca muito rápido também. E aí você vai despejar ele na forma e esperar secar. Tem gente que opta por deixar essa mistura bem mais densa, bem mais grossa. Até que na hora que você derrama na forma, você tem que usar uma espátula para acertar tudinho, assentar. A gente não, deixou nessa forma mais líquida, porque já é mais fácil de você lidar, já despeja logo na forma e também não precisa ficar assentando. Depois que você fez a sua mistura e colocou ela na forma, você vai esperar em torno de 15 a 30 minutos até o tijolo secar para você desenformá-lo da sua forma. Na hora de desenformar, é importante você começar pelos lados e não ir forçando tanto para o tijolo não rachar. Ele leva esse tempo para secar na forma, porém, um tijolinho de gesso ele seca para secar mesmo e ter a cor natural dele, um branco meio acinzentado, vai em torno de 24 horas. E é bom você trabalhar com o tijolo seco, porque na hora de você colá-lo na parede, tem menos chance dele vir a rachar ou quebrar. E aí você vai perder menos tijolos. Aqui em casa nós separamos um espaço na varanda para ir deixando todos esses tijolinhos, até porque a gente não tinha tempo de fazer todos os tijolos e colá-los no mesmo dia. E como a gente estava fazendo só no final de semana, esse processo foi um pouco mais demorado. Tijolinho seco, agora é a hora de colá-lo na parede. Para fazer essa cola, você vai utilizar o gesso cola. E o processo dele é diferente de fazer o próprio gesso, o tijolinho de gesso. No recipiente, você vai colocar um copo, aquele mesmo que você usou para medir o gesso, coloca um copo desse. No recipiente, agora vem o gesso cola antes da água. E depois você coloca a água. E você vai adicionando até começar a virar uma pastinha. E aí você mistura e ele vai ficar nessa consistência aí da imagem. Você vai pegar uma espátula, aqui a gente utilizou uma colher mesmo. Vai virar o tijolinho e passar. Igual passa uma margarina num pão ou um requeijão. Vai passando, é bom pensar em comida que dá um incentivo pro trabalho. E aí você passa e agora, muita calma nessa hora, atenção na hora de colar o tijolo na parede. Dica de ouro. Não pressione o tijolo no meio dele. Vai colocando sempre pelos lados e
uma leve pressionadinha nele só para fixá-lo mesmo na parede. Não vai apertando que você vai rachar o tijolo no meio. E se ele tiver molhado, aí é certeza. Tenta esperar esse tijolo secar, até mesmo para você ver a cor dele, e aí você vai colocando ele na parede. Aqui em casa nós fizemos 2 paredes, a gente ia fazer só uma, só que aí a gente teve ideia de fazer uma outra também, essa aí que vocês estão vendo. E essa outra a gente concluiu ela em um final de semana. E a outra parede no outro. Como o próprio nome do tijolo diz, de demolição, então ele tem um efeito todo desconstruído e é assim que você vai colar ele na parede. Você não vai colar ele retinho, uma pilha em cima da outra, seguindo o desenho. Você vai quebrar a simetria colocando primeiro uma fileira de um jeito e na próxima fileira você vai rachar o tijolinho no meio para dar esse desencontro entre uma fileira e a outra, para ficar dessa forma a sua parede. Aqui, para esconder a fiação da TV, internet, essas coisas todas, a gente fez um leve furo na parede, colou o filtro de linha na própria parede e passou ele por dentro dos tijolinhos. Tem gente que usa o cano também para passar esses fios por dentro do cano, dentro da parede, só que aqui, como a parede era mais fina e também era de concreto, a gente não podia quebrar, então a gente só fez esse leve furinho nela. Com os tijolos já fixos na parede, eu peguei o próprio gesso cola e eu me orgulho muito disso porque eu rejuntei toda essa parede. Isso mesmo, eu peguei com o meu dedo mesmo, por isso que ressecou. E aí fui passando o gesso cola como se fosse um rejunte para não ficar esse espaço entre o tijolo e a parede e ficar uma coisa mais profissional. O gesso cola, na hora que você passa, vai dar assim, uma diferencinha de cor, mas quando ele secar, vai ficar mais aproximado. Caso você não vá pintar os tijolos, né? Tem gente que não pinta. Aqui em casa a gente pintou por dois motivos. Eu tenho sinusite e rinite e todas as ites. Ele não solta um pó, mas se você chegar a encostar e tudo mais, acaba soltando alguma coisinha na sua mão, né? Então a gente já pintou para não ter esse problema. Caso você vá pintar os tijolos, é bom você esperar até 48 horas para eles secarem de verdade, porque caso você passe a tinta com esse tijolo molhado, pode correr o risco dele empelotar. E vejam agora o resultado final. Bacana, né? É uma solução muito boa de composição e decoração da sua casa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, deixe seu like e comenta aqui embaixo. Não esquece de compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever aqui embaixo. Por hoje é isso e até mais. Tchau, tchau!